Ok, pessoal, beleza? Então vamos lá. Eu acabei de acabar, acabei de terminar uma aula aqui, então minha garganta pode dar umas falhadas. Mas o mais legal é que o conteúdo já foi vencido, tá? Eu vou trazer esse slide aqui, essa apresentação, mais para falar sobre um livro que eu adorei, né, e recomendo a todos, que é o Mindset da Inovação, de Guilherme Horn, tá? Então eu trouxe uma parte dele aqui, montei esse slide rapidinho para vocês, e para falar um pouquinho, para mostrar um pouco da parte do livro, e é quase como se fosse um resumo do que a gente já assistiu em aula. Tá? Então por isso vai ser rapidinho aqui, e depois se der tempo eu apresento um pouquinho sobre a planilha, tanta planilha que eu falei, né? Planilha que se tornou então um sistema, perfeito? Então, primeira coisa ali, ó, inovação não é mais uma opção para a grande maioria das empresas. Ou as empresas, elas inovam ou elas estão fadadas ao fracasso. A gente falou isso daí, né? E é realmente isso mesmo, pessoal. Então, o Guilherme, ele também tem essa ideia. Vamos começar aqui por cegos à inovação. Tá? A gente falou um pouquinho sobre isso, né? As empresas mais tradicionais, elas acabam então se cegando à inovação, né? E com isso se surpreendendo quando tomam conhecimento de uma startup inovadora surgindo no mercado, né? Pois isso acontece quando elas já atingiram um patamar de negócio assim que são significativo. Exemplo, o Uber. Só que a gente viu que não é bem assim, né? A inovação, o processo de inovação dessa startup foi validar erro, foi consertar problemas, foi correr atrás de clientes, foi ter prejuízo, lembra? A gente já viu isso, né? Então ela não surge assim do dia para a noite, né? Não entre nesse mercado pensando assim, eu vou montar uma startup porque eu vou ficar rico amanhã. É errado. Vocês vão ter que validar a ideia, vocês vão ter que testar, né? Tem aqueles processos de testes. Então, não é assim, você já sabe. As empresas mais tradicionais, elas acabam se surpreendendo, né? Então, como eu falei, elas, digamos, são desenvolvidas, né, em um longo processo, essas startups. Elas são validadas, né? Porém, essas empresas mais tradicionais, elas, como líderes de mercado, não acompanham essa evolução. Tá? Ao contrário, em geral, estão bem distantes dessa evolução. Né? Acabam se surpreendendo, tendo essa sensação de que aconteceu de maneira rápida, mas não foi isso. No livro ele traz essa história da Tesla, né? Mostra aqui que em 2003, Martin e Mark, eles então tiveram uma ideia lá, né? Dois engenheiros tiveram uma ideia de criar um carro, né? Que fosse movido totalmente à eletricidade, os carros elétricos, né? E que em um momento ele viria a substituir os modelos de combustão. A gente viu aquele videozinho rápido lá sobre as carroças, né? Que foram substituídos pelos motores de combustão, os carros com motores de combustão. E eles tiveram então essa ideia. Aos poucos, né, a gente vai ver isso acontecer, pessoal. Assim como as carroças não foram substituídas 100% de um dia para a noite, né, pelos carros, e até hoje utiliza-se, né, carroças, os carros a combustão também não vão ser substituídos. Mas todo mundo sabe, né, como que está essa guerra por petróleo, como é escasso, né, como uma hora vai acabar, os problemas que geram, né. Então tudo isso. Em 2004, Elon Musk ele se juntou a esses dois, né, como investidor, né, e acabou assumindo então o cargo ali de presidente do conselho administrativo. Tá? Conhecem Elon Musk, né? O dono agora do Twitter. Em 2006 saiu o primeiro protótipo, já saiu o primeiro modelo de carro deles, né? E a BBC ela fez um review desse carro e criticou pra caramba esse carro, sabe? Tanto que Elon Musk ali, a Tesla, entrou com uma ação por difamação contra a emissora, né? Então foi a Top Gear, né? Foi um programa chamado Top Gear que fez críticas duras ali sobre o carro. Então o primeiro probleminha já foi esse, né? Esse foi o primeiro carro, então, que é o primeiro modelo, é Roadster, o nome dele, se eu não me engano. Foi um esportivo que fazia 350 km com apenas uma recarga. E ele ia de 0 a 100
em pouco mais de 4 segundos. Pouco menos de 4 segundos, se não me engano. Tá? Em 2008 saiu esse novo modelo, né, que é o modelo S. Nesse momento, então, Elon Musk, nossa, tá enrolando a língua aqui, pessoal. Ele assumiu como CEO da empresa, né? E tá aqui o carrinho, lindo, né? Muito, muito lindo. Esse foi, então, o primeiro modelo elétrico que liderou as vendas de carro no país da Noruega, né? E depois ele acabou virando o segundo carro elétrico mais vendido no mundo, né? Em 2009, um recall de segurança, né, apontava então problemas no sistema de parafuso, começou a soltar as rodas dos carros, tá? E os técnicos da empresa foram até as casas dos proprietários para corrigir esse erro. E após receber então, foi nesse ano também que ele recebeu um investimento, né, de mais de 4 milhões de dólares. A Tesla encarou esse problema, né? Resolveu esse problema, né? E em julho desse mesmo ano, de 2009, ela registrou o lucro pela primeira vez. Lembra? Normalmente, quando tem uma ideia, a validação dela, o início é prejuízo. Foi assim com o Nubank que a gente viu, né? A Tesla não foi diferente. E nesse ano, metade do ano, ela teve então, começou a registrar seus lucros pela primeira vez, né? E ainda ela consegue uma parceria com a alemã Daimler, sabe? É Daimler, se não me engano. Toyota também ela conseguiu, se não me engano também foi nesse ano, 2010. Ela fez uma parceria com a Toyota. Né? E conseguiu com isso fazer um empréstimo, né, com o Departamento de Energia dos Estados Unidos. Né, para investir melhor nos seus carros. Em 2010 a empresa faz então o seu IPO, né, na Nasdaq. O que seria? Ela faz uma oferta pública inicial, né? E com o dinheiro, ela abriu então sua principal fábrica na Califórnia. Tudo é na Califórnia, né? Em 2013, outra queda. 7 veículos pegaram fogo. Alguns depois de acidente, outros simplesmente no momento de que estavam carregando. Tem um vídeo que mostra um carro da Tesla carregando e ele pegando fogo assim imediatamente, sabe? Tipo, o cara tá mostrando o vídeo assim, de repente faz uns estralos ali e pega fogo. Há quem diga que foi forjado isso daí, né? Porque ficou estranho mesmo o rapaz lá filmar exatamente no momento, né, que vai pegar fogo. Então, ficou uma coisa assim, né? Só que em 2013, por pouco, a empresa ela não foi vendida, né, nesse mesmo ano. Já por causa desses problemas. Em 2015, o cenário da Tesla começou então a mudar e o modelo S passou de 100 mil unidades vendidas. E surgiu então o modelo X. Tá? Os carros eles receberam uma atualização. Esse modelo X ele já vinha com um piloto semi-automático, né? Tornando ele então semi-autônomo. Em 2020, suas ações valorizaram mais de 700%. Então, veja, persistência, né? Continuar no mercado. Em janeiro de 2021, ela passou a ser a quinta empresa mais valiosa, né, com valor do mercado superior a 700 bilhões de dólares. Então, durante todos esses anos, as montadoras tradicionais do mercado automobilístico olhavam para a Tesla com um misto de desconfiança, um misto de desprezo. Tá? E em 2021, ela foi, digamos, uma supervalorização, né? No próprio livro ele cita que a Tesla ela se tornou uma gigante em 2021, valendo mais do que 10 maiores montadores do mundo. Tá? Entre elas seria a Volkswagen, a Toyota, a Ford, a Honda, a GM, a BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Hyundai. Tá? Então, tipo, juntando todas essas, não valia mais do que a Tesla em 2021. Na época que ele fez a publicação, tá? Outro exemplo aqui é a Netflix, né? Netflix versus Globo. Então a Rede Globo ela sempre foi líder absoluta, né, de entretenimento brasileiro durante décadas, né? Segundo uma consultoria especializada norte-americana,
Em meados de 2020, a Netflix ela já tinha mais assinantes do que a TV a cabo no Brasil. Tá? Claro que hoje, se vocês forem parar e forem analisar, ela perdeu muitos assinantes, né? Devido ao aumento de preço, perca de qualidade de produtos que foram inseridos em seus catálogos, né? Então ela vem passando hoje por um momento difícil. Surgiu boatos dela lançar um novo plano para recuperar esses perdidos, né, que deixaram de usar a Netflix, e baixar o valor do catálogo, né, para R$14,90, R$19,90, algo assim. Porém, ele ia seguir o mesmo padrão do YouTube, ali, aquelas propagandas, aqueles comerciais. Agora imagine você assistindo um filme de ação, um filme de suspense, e você tá lá no auge, de repente corta lá para mostrar uma propaganda de pasta de dente ou margarina. Oxe, né? E eu sou um que eu prefiro não ter, né, do que ter algo que me estrague dessa forma. Eu ia ficar irritado, sinceramente. Não é legal, né? A Globo ela reagiu, criou seu próprio serviço de streaming, né, lançando aplicativo e fez parcerias. Mas tudo o que fez, né, tudo que fez, digamos assim, com que a Globo mudasse para o Globoplay, ela podia ter feito antes, correto? Né? Ela, como líder do setor há tantos anos, era ela que tinha que dar esse pontapé, se a gente pensar. Né? Era ela que tinha que inovar. Ela que tinha que criar o stream. Vocês não acham? Não, né? Mas é aquilo que eu falei, às vezes as empresas ou não enxergam, ou até enxergam, mas levam aquela premissa de tá bom assim, vamos continuar assim, né? Vamos fazer algumas adaptações, mas vamos continuar assim. E quando vê, né? Se vocês verem mesmo, a programação da Globo não mudou, né? Há décadas. Mudou os artistas, né? Caldeirão do Hulk, o que mais que tem lá? Eu nem sei, porque faz tantos anos, esses tempos que eu abri ali, porque eu só assisto o Globo quando eu ligo a TV, porque às vezes tá nela lá e eu vou abrir algum stream. Né? Mas eu sei que domingo, ou domingo mesmo, não mudou nada. E se eu não me engano, as novelas também, não vale a pena ver de novo tudo, porque tá no mesmo padrão, né, pessoal? Vamos falar a verdade. Então, nem aquelas inovações incrementais ali talvez surgiram. Né? Porque nem os programas mudaram. Então, caberia à empresa que era líder ter esse pontapé. Não foi ela que teve. Né? Olhando então para essa disrupção que aconteceram em diversos segmentos, podemos enxergar 3 fatores presentes em quase todas. Então são eles: as margens altas, né? Então mercados com margens de lucro alta costumam atrair a atenção de investidores. Em muitos casos esses segmentos são compostos por oligopólios, que é um pequeno número de empresas que domina e se perpetua no mercado. Com essas margens altas, essas empresas sentem-se pouco desafiadas a arriscar. Né? Elas tendem a fazer apenas melhorias incrementais, ou nem isso, né, nos produtos que já existem, e para não colocar em risco, talvez, o que está dando certo. Né? Aquela visão de, não, vamos mudar. Vamos deixar assim, está funcionando, vamos continuar. Né? Segundo, marcas pouco amadas. Né? O mundo digital, especialmente esse em que passamos a viver desde 2010, né? Que foi a era digital ali, né? Uma era já começando no pós-digital, né? Que é um crescimento da internet, dos smartphones, né? Que acabou então impondo um novo tipo de relacionamento, criando um novo ambiente de consumidores, de empresas, né? E até uma relação entre a marca, né, e esses clientes, criando esse amor à marca. Tá? O que seria marcas amadas? Né? A gente pode citar aqui o exemplo do iPhone. O iPhone é uma marca que é amada, pessoal. Não adianta. Quem usa iPhone vai dizer que é o melhor, por mais que se prove o contrário, por mais que venha o Xiaomi da vida ali e consiga tirar foto da Lua ali, inclusive do passo que foi dado pelo astronauta lá. Ainda aquele pessoal da marca do iPhone vai dizer não, o iPhone é melhor.
Não adianta. É uma marca amada. Deu problema no iPhone, lembra do mapa? Teve aquele esticamento de mapa lá que deixou totalmente impossível usar o mapa do iPhone, né? Ainda assim eles continuaram, não venderam, continuaram, não trocaram de marca. Por quê? Porque é uma marca amada, né? O que difere essas marcas admiradas das as marcas amadas é que essas marcas amadas são empresa cujo cliente vai tolerar esses erros em qualquer situação, né? Eles atuam quase como se fossem embaixadores defendendo em qualquer discussão. A gente vê isso hoje em política, né? Vamos mudar isso daí para para marcas, tá? É mais ou menos isso também, tá? E por esse motivo que marcas cujas marcas dominantes, né, que são amadas pelos consumidores, têm uma grande chance de sofrer uma disrupção no caminho. Tá? Terceiro, barreiras de entrada supostamente altas. A gente falou sobre isso também, né? Que regulamentações podem acabar engessando, então criando uma barreira, né? Então, ali, por exemplo, ele fala que as regulamentações que antes da internet acabavam levando tempo para serem alteradas, né? Após o uso de websites e aplicativos, veio mudando com grande velocidade em uma constante busca por se adaptar a essa evolução tecnológica. Então, mais uma vez, a internet mudando o ambiente, né? Setores como saúde, serviços financeiros, bancários, que sempre se protegeram, né, com fortes regulamentações, hoje tem sido desafiado por aplicativo, né? Um banco, antes, para você abrir uma conta, você tinha que ir lá comprovar renda, comprovar... nossa, tinha que levar um monte de papel, ainda assim era avaliado, daí você fazia uma conta, né? E hoje em dia você entra no aplicativo ali, baixa o aplicativo, manda uma fotinho segurando teu documento e você já tem uma conta em banco. Né? Como muda, né? Então, quando encontramos esses três elementos aqui, né, em um determinado setor da economia, é provável que tenha uma disrupção a caminho. Tá? Ou seja, aquele que vai contradizer elas. Né? Perfeito. O próximo aqui. O ICQ, pessoal. Esse aqui é ótimo porque eu usei ele. Não sei se todos, todos com certeza não, né? Mas alguém aí chegou a usar o ICQ, MSN, né? Então, em 96, 4 jovens israelenses criaram o ICQ, que foi o primeiro comunicador instantâneo da internet. Então, segundo o site Visual Capitalist, 6 meses após o lançamento do ICQ, ele atingiu a marca de mais de 1 milhão de usuários. E isso foi disruptivo mesmo e rápido, se for ver, né? 6 meses. Tá? Em julho, o ICQ ganhou, de 99, né? Em julho de 99, o ICQ ganhou um concorrente, o MSN, feito pela Microsoft. E foi rapidamente ganhando então novas funcionalidades para pegar esses que utilizavam o ICQ. Eu fui uns que demorei um pouquinho a sair do ICQ para ir para o MSN. Eu só saí porque quando eu vi, cadê o pessoal do ICQ, né? Sumiu. Então, se aqui não tem ninguém, eu vou para onde tem. E fui para o MSN. Somente na América Latina, o número de usuários atingiu a marca de 40 milhões de internautas, se não me engano, em 2000. 40 milhões de internautas usando o MSN. Então, de 1 milhão para... Né? Claro, nesse período esse aqui já tinha ganho mais, né? Porque aquele 1 milhão ali foi 6 meses de 1996, né? Depois de lançado, então, em 6 meses ele atingiu 1 milhão. Mas 40 milhões de internautas usando o MSN é bastante, né, gente? 2 anos depois... Não, aqui foi errado aqui, pessoal. Me perdoem, 1999. 10 anos, né? 2 não, 10 anos depois. Só fazer uma anotação aqui, pessoal. Pra mim arrumar esses 2 anos ali que tá errado. 2 anos depois não tem nada a ver. Pra mim arrumar meu slide. Perfeito. Então tá.
5 anos depois, a rede, o WhatsApp, ele já tinha mais de 5 milhões de usuários. E em 2020, ele estava com 2 bilhões de usuários, né, utilizando o WhatsApp. E ele mudou a telecomunicação, se for ver, né? Telefone mesmo hoje em dia, né? O smartphone em si. É difícil quem faça uma ligação usando os dados da empresa, né? De telecomunicação. Não utiliza mais. Você usa tudo o WhatsApp. Ou você manda uma mensagem de voz, ou você faz uma ligação por videochamada, ou até por normal mesmo, mas pelo WhatsApp, né? Então ele mudou totalmente. Daí entra de novo a mesma perguntinha lá da Globo, né? Se nesse tempo que foi criado o ICQ, de 96 até agora, o que estavam fazendo as empresas de telecomunicação? Né? Veja o quão próximo essas empresas de telecomunicação estavam de todo esse movimento. Né? E por que elas tiveram essa dificuldade de enxergar o que estava tão próximo de seus olhos? Então entra aí essa cegueira à inovação, né? Desprezo pelos pequenos. Tá? No passado, grandes empresas... Deixa eu ver se aumenta um pouquinho. O que estou usando hoje o Note? Tá, perfeito. Então, no passado, grandes empresas competiam com grandes empresas. As pequenas costumavam ser desprezadas por essas corporações grandes, pois não representavam uma ameaça. No máximo, uma pequena empresa conseguia competir localmente com uma grande corporação. Né? Vamos trazer aqui um exemplo mais fácil para entender. Né? Imagine um mercado. Né? Um supermercado, né? Um mercadinho de bairro, por exemplo, competindo com um supermercado, uma empresa de rede global de mercados, né? Pão de açúcar da vida. Né? Ele podia até prejudicar essas vendas, mas era tão insignificante, né? Que não tiraria o sono dessas grandes empresas. Né? Até porque muitas vezes esses mercadinhos de vila acabam comprando das grandes empresas para revender na vila. Então, não é. Era desprezado essas pequenas empresas, né? Se antes os varejistas precisavam, então, abrir várias lojas para crescer, agora um site e-commerce é capaz de crescer sem loja física. É o que o Uber faz. Né? Ele cresce sem ter carro nenhum, sem ter um automóvel ali, tá? A empresa em si não tem. São os prestadores de serviços que utilizam o aplicativo que tem. Então, com isso, as startups passaram a poder brigar com os líderes de segmentos, né, de mercado grandes, com as grandes empresas. Eles conseguiram brigar de igual para igual com elas. Em resumo, o desprezo das empresas líderes por companhias pequenas sempre existiu. Tá? Ainda existe. O que mudou na era digital é que as pequenas empresas, pequenas startups, pequenas ideias podem se tornar grandes muito rapidamente. É o que aconteceu com o Uber mesmo, né? Queda da fronteira entre setores. Antes da era digital, comprávamos produtos e serviços de empresas concorrentes dentro do mesmo segmento econômico. Quando a gente ia numa loja, né, uma loja de eletrodoméstico, por exemplo, a gente comparava lá na loja a experiência que a gente tinha naquele setor, né, ou naquela melhor loja, com uma outra. Era assim, né, do mesmo ramo. Então, no caso de eletrodoméstico, podia ser de vestuário, né? A gente fazia uma comparação entre lojas. Né? Citando o Novo Nubank, que quando íamos no banco, né, a gente fazia uma comparação da experiência que a gente tinha vivido dentro daquele banco com outro banco. Né? Essa era a referência. 2 bancos iguais. Hoje a gente já faz uma referência já de um banco físico, analógico, digamos assim, né, com um digital. Tá? No mundo digital isso mudou, então houve uma enorme evolução no elemento conveniência. A tecnologia trouxe facilidade para o nosso dia. Né? Então essa era digital ela trouxe essa conveniência de, digamos, como que eu posso explicar? De se poder, né, fazer todas essas coisas em segundos, né, na palma da tua mão ali. E isso daí que está criando, digamos, clientes cada vez mais exigentes, né? Por quê? Porque ele tem tudo na palma da sua mão e é assim que ele quer.
quando ele vai hoje numa empresa física, ele quer ter a mesma facilidade que ele teve, né, por exemplo, utilizando um suporte do Nubank. Mas lá na empresa física ele vai ter que pegar uma senha e enfrentar uma fila. Entendeu? Na outra aula, na outra turma, né, que eu tenho, eu falei, eu acabei de dar aula agora. Nessa aula a gente fala sobre inovação também. Um aluno falou assim: professor, o que você acha? Esses bancos vão continuar? Né? Pena que a gente não está ao vivo, que essa aula está gravada, mas eu gostaria de saber. Né? Então, se vocês quiserem compartilhar no grupo lá, fiquem à vontade. Vocês acham que esses bancos, do jeito que está hoje, do jeito que é o atendimento, né, eles vão se manter nesse mercado da mesma forma, ou eles vão migrar também para um sistema, um aplicativo igual é esses bancos digitais? Né? Então fica uma questão aí para vocês, né? Tá, então dando continuidade aqui, né? Deixa eu ver o slide aqui só um pouquinho. Então isso impõe um desafio relevante para as empresas mais tradicionais que montaram seus processos e sistemas, né, há anos e agora precisam se adaptar a essa nova realidade. Perfeito, é isso mesmo. Para uma startup, isso é bem mais fácil, pois ela parte, digamos assim, de uma folha em branco, né, criar um banco digital. Elas criaram essa tecnologia, elas criaram o conceito, né, utilizando aquilo que é falho no banco que já existia. Agora, quando a gente começa a pensar numa empresa já estabelecida, isso representa uma mudança relevante, que inclui não só alterações nos processos, no sistema, mas principalmente no modo como a equipe enxerga esse novo mundo. E isso é difícil. Lembra? O pessoal está acostumado a fazer tudo do mesmo jeito, tudo, né? E fazer essa mudança às vezes é difícil. Não muda. Não com facilidade. Distância do ecossistema de inovação. Né? Então, o mundo das startups se tornou uma verdadeira indústria. Há hoje um ecossistema ao redor delas, que inclui investidores anjos, a gente falou sobre isso, fundos de venture capital, aceleradoras, incubadoras, universidades, centros de pesquisas, espaços de cowork, hubs de inovações, né? O governo, as empresas, né? Com seus programas de inovações e incentivo à inovação. Né? Então, tudo isso, né? O mundo das startups se tornou uma indústria mesmo. Tá? Para uma empresa que queira estar inserida nesse mundo, nesse ecossistema, né, não basta se relacionar com as startups. É importante que ela se conecte com várias desses players, dessas startups, dessas ideias, desse pessoal que faz. Lembra lá que eu falei? Entre numa incubadora e lá você vai despertar muita mais ideia para o seu aplicativo, para a sua ideia inicial. Por quê? Porque lá você troca informação. Né? Então lá você tem um time mesmo, né? Ele que nem fala ali, um time dedicado que entenda a linguagem do ecossistema e que tenha relevância internamente na organização. Tá? Dentro de uma incubadora você tem isso. Né? Às vezes pode até ser os seus concorrentes, mas isso que é legal numa incubadora, num hub de inovação. Às vezes você tem a mesma empresa ali, uma empresa muito parecida, e você se junta ali num cafezinho, troca ideia e os dois aproveitam disso. Né? Isso é ótimo. Né? Então, com essa realidade, né, ela é algo novo para a maioria dessas empresas já existentes. Né? E a gente vê cada vez mais que algumas empresas realmente estão saindo do mercado ou estão migrando, né? Estão mudando para o digital. Tá? Agora vamos ver aqui sobre a nova arena competitiva. Tá? Esse trecho do livro também é bem legal. Né? Deixa eu ver. Ele não amplia aqui para mim. Pessoal, hoje eu estou com o notebook que está bem pequenininho. Né? Então, as empresas sempre enxergam possíveis ameaças em seu concorrente, identificados como diretos. Né? Ou seja, empresas com as mesmas características, produtos semelhantes e os mesmos mercados de atuação. Tá? Na era digital, essa arena competitiva mudou. Ou seja, as empresas com as mesmas características, produtos semelhantes e os mesmos mercados de atuação, a gente pode citar aqui, por exemplo, a Coca-Cola, né? Ela sempre teve a Pepsi como a sua grande rival.
A Ford, ela competia com a General Motors, né? Então, esse é o normal, né? Já nessa era digital, né, nessa arena competitiva que mudou, né, a Coca-Cola ela está perdendo cliente para startups de sucos naturais, para você ter uma ideia, né, que está na internet, que são mais saborosos, mantêm nutrientes das frutas, né. Então, tipo, essa propaganda de saúde também, né, ela chega trazendo muitos clientes, né, ou migrando clientes da Coca-Cola. Não é só a Pepsi mais, né. Os fabricantes de automóveis vê seus clientes então deixando de comprar seus produtos, né, carros, para o quê? Para usar aplicativos como o Uber, né? Eu mesmo já cogitei a ideia de vender o carro, né? Como eu gosto de bicicleta, pensei, vou pegar uma moto para mim. Só que daí chegou o inverno, eu mudei de ideia. Daí, eu pego o Uber, né? Até por causa dessa maré de combustível, sobe abaixo. Então, né? E depois, se você for ver bem, um carro é algo que não é seu, né? Você sempre tem que pagar lá IPVA e tudo mais. Só desvaloriza, né? Que para um economista ter um carro vai na contramão do que ele prega, né? Na verdade, ter um carro, principalmente zero, comprar um carro zero é perder dinheiro, né? Para um economista. Então, vivenciamos a desconstrução. Deixa eu ver se aumenta aqui. Vivenciamos a desconstrução das cadeias de valor tradicionais. Produtos, eles são substitutos, né? Eles, às vezes, de outros produtos, ele acaba substituindo, né, outros produtos. Startups vêm e substituem empresas, substituem prestação de serviço, né? Substitui empresas, às vezes, gigantescas, né? Substitui grandes corporações. Então, é uma desconstrução dessa cadeia de valor tradicional, né? Canais de vendas, elas são modificadas, né? Então, produto, às vezes, de outro segmento acaba substituindo aquele produto que a gente considerava o ideal, o único, né? A era digital, ela transforma esse ambiente, ele cria essa arena competitiva. Lembra que a gente falou lá, eu posso hoje comprar um café de verdade, né? De outro lado do mundo, muito melhor do que esses que eu compro no mercado. E nem sempre vai ser aquele super preço. Às vezes até sai mais barato do que o café que eu compro ali no mercado. Entende? Através do que? Da internet. Aqui ele traz no livro também um estudo de caso, né? Que seria um estudo de caso retirado do livro do Mindset da Inovação. Ele está na página 66, até deixei anotado aqui no caderninho, tá? Então, ele traz aqui o Yahoo, né? Ele foi fundado em 94 e até o Google nascer em 98, o Yahoo ele dominava, ele é o grande líder desse mercado de busca da internet, tá? Então era ele o buscador, né? A empresa ela o Yahoo quase comprou o Google no fim da década de 90, né, por $1 bilhão, mas achou caro demais, olha só, né? Hoje será que ele se arrepende? Em 2002 o Google já parecia ser uma ameaça real. O Yahoo ofereceu 3 bilhões. Ele passou de 1 bilhão para 3 bilhões de dólares. Mas o Google fez uma contraproposta e disse, 5 bilhões eu aceito. 5 bilhões eu aceito. 3 não. A Yahoo recusou. É isso que eu digo. Será que se arrepende, gente? Em 2004, o Google abriu seu capital e foi avaliado em 23 bilhões de dólares. E de lá para cá já sabemos, né, como essa história vai se encaminhando, né? Em 2020, o Google atingiu a marca de $1 trilhão em valores, tá? Em valores de mercado. Então vimos que o Yahoo teve a ideia de construir um buscador de informações na internet, chegando a dominar esse mercado no início. Mas veio o Google, né, e executou melhor a mesma ideia. E o que a gente pode tirar disso? Por isso que eu queria hoje que a aula fosse presencial, assim, né? Mas não teve jeito, pessoal. Tive um problema na internet, não deu. Então, a ideia era a mesma, correto? O que valeu foi o quê? A execução. Aquela que atraiu mais o gosto do público, né?
A inovação dentro das empresas vem de uma combinação que envolve pessoas e processo. E 3 elementos são essenciais para que ela aconteça: a diversidade de pessoas, quantidade de ideias e fluxo de ideias. E a gente vai ver melhor isso daqui. Então, diversidade de pessoas. Nossa, que pequenininho. Ah, beleza. Até alguns anos atrás, era comum entrarmos no escritório de uma grande empresa e termos então a impressão de que os funcionários eram todos da mesma cidade, havia estudado nas mesmas escolas, mesma faculdade, liam os mesmos jornais, ou seja, eram tudo igual, né? Resumindo, o recrutamento procurava contratar pessoas cujas características fossem o mais próximas da maioria ali dentro, né? Para que não houvesse então aquele choque cultural, né? E ainda isso daí acontece muito em empresas, pessoal. Então, com isso, tínhamos aquela empresa, né, toda pensando igual, né? Como já vimos, quanto mais diversificações de pessoas, de ideias tivermos em uma organização, mais rica será então as discussões entre elas. Por isso, um hub de informação, volto de novo, né, uma incubadora, né, proporciona isso. Pessoas diferentes pensam diferente, encaram problemas e criam soluções de maneiras diferentes, tá? Às vezes, o que parece ser uma excelente solução ali dentro de um grupinho, né, para resolver um problema, uma outra pessoa de fora, com um simples, sabe, uma chavinha fenda lá, vai lá, aperta um parafusinho e resolve, né? É muito mais fácil para quem está de fora às vezes, né? Ou é muito mais fácil para aquela pessoa que pensa diferente desse grupo. Tá? Perfeito? Quantidade de ideias, né? Ainda é parte do senso comum associar a inovação a boas ideias. Por trás dessas conexões está o pensamento de que a inovação vem da qualidade de ideias. Tá? Há um erro importante nesse raciocínio, que é a sobrevalorização da ideia em detrimento da execução. Como já tratei anteriormente, a qualidade da ideia ela não é tão relevante quanto a quantidade. Por quê? Né? Porque o mais importante é poder testá-la. Lembra lá da vacina, né? Lembra da lâmpada, né? Foi testada, foi validada. Por que ficou ele como o criador? Porque foi ele que validou essa ideia. Então, nesse sentido, quantidade seria o que importa, correto? Várias execuções, né? Tentativa e erro, etc. A empresa deve estimular a capacidade das pessoas de explorarem novas ideias o tempo todo, porque isso aumentará, então, essa boca do funil. Né? Nossa senhora, tá preso hoje minha língua, gente. Minha garganta tá muito seca. Estatisticamente, aumentará a chance da empresa então, de transformar ideias em valores. Estatisticamente. Minha língua tá seca, para vocês terem uma ideia. Então, vai aumentar a chance das empresas de transformar ideias em valores. Né? Uma inovação pressupõe a criação de valores, lembra? Uma ideia que não seja capaz de se transformar em um produto vai ser apenas uma ideia, não vai para frente, lembra? A gente falou isso na primeira aula. E isso não é inovação, ideia não é inovação. O próximo, fluxo de ideias, né? Isso, fluxo de ideias. Então, após a geração das ideias, a empresa ela deve fazer com que elas circulem pela organização, para que sejam então criticadas, né? Testadas, aperfeiçoadas. E nesse sentido, há importantes descobertas recentes que apontam que o fluxo desestruturado tende a ser mais eficaz do que o fluxo estruturado. Marque isso, tá? O fluxo, às vezes bagunçado, desestruturado, tende a ser mais eficaz do que o fluxo estruturado, tá? No caso de ideias, de geração de ideias. Por isso que dentro de um hub de inovação, dentro de um ambiente diferente, né, onde as coisas não são tudo igualzinho, onde os funcionários não são todos iguais, leem o mesmo jornal, se vestem da mesma forma, sabe? Aquele padrãozinho ali, as ideias fluem.
né? E onde é esse padrãozinho, as ideias sempre seguem uma linha reta e nunca muda, tá? Um exemplo comum de fluxo estruturado é aquela em que há reuniões agendadas. Nossa, isso daí é horrível, gente. Como eu lembro que eu falei da escola de informática lá, a gente não tinha reunião. Quando tinha reunião era porque era algo assim que já ia ser aplicado, sabe? Mas eu já vi empresas que tem aquela mania de todo dia 15 a gente faz uma reunião. Oxi, rapaz do céu, isso daí cria uma expectativa no funcionário, deixa o funcionário nervoso, o negócio não vai pra frente, sinceramente. Né? Pra mim não funcionou. Né? Então essas reuniões agendadas com, digamos que são fixas, né, que tem um objetivo, né, que tem um intercâmbio de ideia, a experiência prática mostra que esses encontros tendem a se desgastar, e realmente, né, com o tempo ele perde a qualidade da interação. A pessoa, ai meu Deus, dia 15 está chegando, eu vou ter que ir lá de certo dar uma ideia para esse pessoal. Sabe, aquela cobrança. Não faz bem nem para o funcionário nem para a empresa. O que tem se provado mais produtivo é o oposto. As conversas informais, aquelas conversas no cafezinho, sabe? Aquela mesinha de sinuca lá que eu citei o exemplo. Surgia muito mais ideias naquela mesa de sinuca do que nas reuniões, para você ter uma ideia. Né? E por isso houve, né, esse boom nos últimos anos. Né? Então, criou-se muitas áreas abertas nas empresas. Né? Aqueles puffs, né? Aquelas mesas de jogos, áreas de lazer, um cafezinho, um lugarzinho para você tomar um lanche, para você conversar, para você fazer uma pausa do trabalho, para você às vezes só relaxar mesmo. Né? Isso daí vai acabar estimulando um encontro casual, que às vezes gera uma reunião também casual, né? E que vai chegar a uma ideia às vezes muito melhor, tá? Beleza, pessoal, era isso. Eu falei que hoje ia ser rapidinho. Indicações, né? Tá aqui o livro, tá? E acabado. E a fonte, então, o livro, tá? Perfeito? Então tá, eu vou abrir aqui agora a planilha para vocês, para me mostrar para vocês o que é essa planilha que eu tanto falo. Sempre comentei na época quando eu desenvolvi a planilha. Então vamos conhecer ela hoje. Deixa eu só abrir aqui, só um minutinho. Deixa eu arrastar isso para cá. Ok, tá aqui a primeira planilha. Deixa eu arrastar aqui pra... Deixa eu fechar o slide aqui, acho que fica melhor pra mim. Eu vou fechar esse aqui também. Ai, perfeito. É isso aqui, ó, pessoal, tá? Aqui aparecia um código cliente, tá? Que é a chave de ativação dele. Na primeira versão eu não tenho mais, mas na primeira versão não tinha esse código cliente. Então as pessoas compravam e começavam a vender na internet. Aí as pessoas que compravam me ligavam me cobrando atualizações, né? Porque tá o meu número de telefone aqui, né? Ó, tava o meu número aqui, ó. Então, eles vinham aqui e entravam em contato comigo por aqui, dizendo, eu comprei a planilha de você, tá, me passa o teu nome. Eu ia ver lá no meu banco de dados, não, mas você não comprou comigo. Não, comprei sim, o dia que você passou aqui, mas é da onde? É de São Paulo, cara, eu nem fui pra São Paulo. Não, mas você passou aqui, você fez a instalação. Ou seja, alguém comprou, foi lá e fez a instalação, vê se pode. Aí, claro,
acabava conversando com ele, eu liberava, sabe? Às vezes nem cobrava nada, sabe? Falava, não, só para não ter problema, liberava a planilha para ele. Né? Mas é isso aqui, ó. Por exemplo, pegava aqui um desenho, aí vinha aqui, ó, tá aqui o desenho, colocava a largura, né, a cor do vidro, vamos supor aqui um incolor, a espessura do vidro, 10 milímetros. Aí veja que ele já vai calculando ali para você, né? O quilo, né? Metragem quadrada. Aí aqui do ladinho tinha a quantidade, vamos por 2 aqui, de largura 1,50 por 2,10. Tá? E ele, ó, colocava aqui, ó, vão, já com a medida de folga, que é 25. Vamos supor que aqui ele usava 30 de folga. Ele muda lá, ó. Tudo automático, né? Aí quando ele imprimia, dava lá um Ctrl P aqui, saía isso aqui, ó, pra produção. Ó. É cara, que é a logo dele, o nome do cliente, tudo certinho. Isso daqui ele enviava por e-mail, podia salvar como PDF, como JPG. Enviava por e-mail, a tempo chegava lá, olhava isso daqui, ó. Ela sabia. Não tinha erro. Tá vendo aqui, ó? Por que aqui, ó? Transpasse de 50. Então podia mudar aqui, ó. Podia colocar aqui um transpasse de 60, por exemplo. Entendeu? Então tinha isso também, tá? Podia mudar o código da fechadura, tudo isso. Tá? Então auxiliava muito. E aqui dava o valor dele, né? O incolor, o preço de venda, quanto que ele estava ganhando em cima, né? O seu lucro. Né? Então tinha como fazer tudo isso. E são vários, ó, vários produtos. Né? Tudo também seguindo a mesma lógica, ó. Quantidade, largura, altura. Aqui já vinha padrão, mas ainda permitia que ele editasse. Na primeira versão não permitia que ele editasse. Mas muitos vidraceiros falavam assim, eu prefiro deixar uma folga maior para ficar mais fácil de colocar, daí eu completo com borracha. É errado fazer isso, tá? Tô te dizendo. Mas eles preferiam, né? O que eu vou dizer? Então, beleza, eu adaptei. Então você muda aqui. Né? Nessa folga aqui, você em vez de dar 28, você dava 30. Ó, já mudou. Aqui em vez de 65, 67. E aqui em vez de 90, 92. Normalmente era isso que eles faziam. Ó, tudo se adaptando. Então essa daqui foi a primeira. Depois, né, eu dei uma melhorada nela. Saiu a segunda versão. Que está aqui. Deixa eu ver onde que está aqui. 2.0. Aí eu vou ter que arrastar pra cá. Esse aviso é porque tem VBA nele, né? Foi utilizado o VBA, Visual Basic Pro Excel. Então tá aqui, né? Mudou também. Aí aqui, por exemplo, foi colocado novos projetos. Também a mesma coisa, a quantidade, largura, altura, mesmo sisteminha, né? Aqui ele já tinha aí a listagem de ferragem, a listagem de perfil, que também permitia alteração. Clicava aqui, alterava, por exemplo, 3 aqui, né? Eu podia alterar aqui, selecionando o outro. Então já permitia, digamos assim, editar esse projeto aqui, né? Melhorar ele. Daí veio então a 3. Deixa eu ver onde que tá 3. Deixa eu tomar uma água. Tá aqui. Aí a 3. Aqui daí ele já, pra não aparecer esse daqui, eu coloquei aqui, ó. Maximizar ele parecia mais como se fosse um programa mesmo, né? Ocultar guias, né? Barras de rolagem, né? Então tinha tudo aqui. Tinha uma telinha do sobre. Apareceu na outra tela aqui, mas também a mesma coisa. E aqui ele tinha um sisteminha aqui de você alterar o logo, mas só nesse projeto, por exemplo. Clicava aqui, selecionava logo e tinha como fazer então lançamento. Você clicava aqui e ele lançava isso aqui. Antes era só um projeto que ele fazia. Agora ele podia então ficar lançando vários, né? Deixa eu ver se eu tenho a tela de orçamento aqui pra lançar. Não sei se vai funcionar, pessoal. Imagina quantos anos tem isso aqui. Ó.
Tela do orçamento seria essa daqui. Deixa eu ver se ele vai lançar ainda. Uhum. Tá pedindo pra abrir a planilha. Já tá aberto. Não vai lançar. Mas também já se querer demais, né? Esse troço aqui já quantos anos tá? Ah, eu já sei por quê. Eu vou fazer funcionar ainda. Tela de orçamento. Porque tá o nome errado. Vamos ver se é isso. Não, não era isso. Mas tá aí. E daí veio... Deixa eu ver se eu tenho uma outra versão aqui. Antes... Não, essa daqui, ó, as listagens, ferragem, alumínio, né? Então era essa daqui as planilhas que eu vendi, para vocês terem uma ideia. Estão elas aqui. E por último daí, antes da planilha, eu ainda coloquei o Axis, que seria... Eu vou fechar tudo aqui só para não perder aqui. E tudo com VBA, pessoal. Porque daí como o pessoal começaram a revender essa planilha, o que eu fiz? Eu tive que colocar VBA, tive que proteger, sabe? Até pelo esquenta-cabeça que dava pra mim mesmo, sabe? Não era por lucro. Era mais pelo esquenta-cabeça. O pessoal comprava e daí entrava em contato comigo querendo resolver, sabe? Era complicado. Daí eu criei esse daqui em Axis. Deixa eu ver se eu consigo abrir lá. Aí ele vinha aqui, colocava o seu login e senha, né? Tinha como cadastrar funcionário. Ainda se lembra a senha. Aí tinha tudo aqui, ó. Tipo, janelas e porta de correr. Tinha aqui a home. Ele escolhia aqui qual que queria. Já estava melhorzinho. Deixa eu ocultar aqui para ficar melhor. Também mesmo sistema, ó. Quantidade, largura, altura, vão, cabeçalho. Aqui ele colocava então diferenciação por espessura do vidro. Ó, pode ver que é menos 25. Se eu mudar para 8, menos 20. Né? Caso que tenha medida diferente. Mas caso ele quisesse utilizar aqui 22, por exemplo, ou menos 22, tinha como usar e dava um alerta. Você digitou uma folga, né? E a gente não se responsabiliza por isso. O nosso padrão é este, menos 20. Mas se eu quisesse utilizar 8 mm, mais usar as folgas de 10 mm ou qualquer outro, tinha como usar também. Também dava um aviso. Né? Daí é a miniatura aqui, né? Toda a lista de material. Ele tinha inclusive como não exibir o preço na lista de material, porque normalmente essa lista aqui ia com o colocador para que ele separasse o material na hora de colocar o vidro. Então ele não precisava saber do preço. Né? E o cliente assinava aqui com a data de emissão, né? Com a data de colocação. Então aqui ele já começou a criar mais um... Né? Como é que eu posso dizer? Começou a ficar com mais cara de programa, né? Nesse computador aqui, nesse Note aqui, deixa eu ver se eu tenho o programa atual. Sei que lá em casa no computador em si tem. Deixa eu ver se ele tá. Não, aqui não tem. Deixa eu tentar achar nessa pasta. Aqui tem. Não. Deixa eu ver se eu consigo arrastar pra lá.
Deixa eu conseguir. Não, não tá abrindo, pessoal. Tem que ativar lá no... hoje, o sistema, ele faz um gerenciamento dentro do site. Então, ele não abre pra mim se eu não tiver cadastrado lá. Eu acabei instalando aqui rapidinho pra ver se abrir. Mas eu preciso entrar no site, fazer um cadastro, né? Aí ele libera. Então, hoje já é online. Lembra que eu falei sobre em nuvem, né? Hoje a gente já é online. Mas, ó, esse daqui já tinha cadastro de cliente. Ele já tinha... de pessoas, né? Fazer um rápido de fornecedores, né? Tinha sistema de consulta telefone, tinha algumas agendas, carta de correção, entre outros, sabe? Pendências. Então isso tudo aqui foi desenvolvido na plataforma Access, tá? Junto com Excel. Hoje já o sistema está online. Aqui ele não precisava da internet, tinha que ficar no computador. Hoje o sistema ele precisa da internet pelo menos para validar ele, né? E depois de validado, ele precisa de internet para as atualizações, mas vamos supor que ele precisa levar o computador para um lugar que a internet não funciona, o notebook para um lugar que a internet não funciona, né? O Palm para um lugar que a internet não funciona. Então a gente teve que adaptar isso, a gente teve que fazer essa melhoria. E a gente criou essa possibilidade, né, de ficar offline, de trabalhar offline com o banco de dados. E assim que ele tivesse internet, ele atualizava o banco de dados na nuvem. Então é isso que eu digo, sempre adaptando, sempre melhorando. Beleza? Então deu para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, sobre a planilha em si. E é isso, pessoal. É uma pena que hoje, né, tive que entregar essa aula gravada aqui para vocês. Mas eu fico à disposição lá no WhatsApp, perfeito? Um forte abraço a todos vocês, né? E qualquer dúvida, me chama no WhatsApp.